E aí galera, como é que vocês estão? Hoje quinta-feira, dia do nosso culto, dia que nós poderíamos estar juntos celebrando a Deus, mas infelizmente nós ainda não podemos, temos que ter paciência. A partir agora de junho vai começar algumas aberturas pelo governo estadual, algumas aberturas no comércio para a nossa região. Isso vai ser muito importante para ativar a economia, para poder garantir o emprego de algumas pessoas, mas nós continuamos obedientes a Deus. Então, quando for o momento da igreja se reunir, nós novamente estaremos reunidos fisicamente. Por enquanto nós não podemos nos reunir fisicamente, nós nos reunimos então espiritualmente. Nós somos igreja de Cristo, somos um só corpo e o ambiente do culto quem faz é você. Você pode fazer o ambiente onde quer que você esteja, o ambiente que você está é um ambiente de culto. Então você pode cultuar Deus comigo e eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de poder, uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos vivendo hoje no meio de uma pandemia, né? E eu tenho orado a Deus, óbvio, né, como você também tem orado, para você não ser infectado e muito menos a sua família também ser infectada. Principalmente porque minha esposa está no grupo de risco, eu não quero que ela venha a sofrer, né? Então, lógico que eu tenho orado e tenho certeza que você também tem orado. Você tem vigiado? Porque eu tenho vigiado também. Eu tenho usado máscara, eu tenho usado álcool em gel, eu tenho evitado sair desnecessariamente da minha casa, vou na padaria, vou no mercado, vou trabalhar, porque eu tenho que botar comida na minha casa, né? Mas fora isso, não tenho saído, não vou no centro, não dou uns rolezinhos, não faço nada, fico em casa, tá? E óbvio que ninguém quer ser infectado e sofrer as consequências desse vírus aí que ataca as vias respiratórias de uma forma tenebrosa. Eu vi um vídeo, querido, um áudio de uma pessoa, sabe, que estava entrando na UTI, mandando um recado, que olha, eu vou te contar uma coisa, faz você repensar umas 3 ou 4 vezes naquilo que você está fazendo. Bom, então é óbvio que nós não queremos de maneira nenhuma ser infectado, nós não queremos de maneira nenhuma colocar Deus à prova, mas isso não quer dizer que mesmo orando, mesmo vigiando, mesmo colocando as nossas vidas diante de Deus, isso não significa que nós não seremos infectados, né? E que também não iremos sofrer as consequências disso, né? Então é óbvio que isso pode vir a acontecer, pode vir a levar você inclusive, ou a mim mesmo, ser infectado, ser hospitalizado, ser colocado entubado, ou até mesmo vir a morrer. Nós não estamos livres disso. Nós somos, muito embora nós sejamos servos de Deus, muito embora nós sejamos igreja de Cristo Jesus, muito embora nós tenhamos Deus, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então a pergunta que o texto traz para nós hoje é se é possível que as pessoas íntegras elas venham a sofrer, né? O livro de Jó mostra exatamente isso e é isso que eu quero ler com você. Jó capítulo 9, verso 21 e verso 22. E ele diz assim, no verso 21, sou íntegro, mas isso não fez diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, tudo é a mesma coisa. Olha só que coisa interessante, né, o que Jó está falando aqui. Nós observamos aqui o contexto da dor de Jó. No capítulo 9 aqui, nós vemos aqui que Jó ele faz uma exposição. No capítulo 8 ele fala muito das dores tenebrosas que ele estava sentindo. Inclusive até o Russell Shedd ele faz um comentário aqui no capítulo 8, 7 e 8, que as dores que o Jó estava sentindo eram tão intensas, e os sintomas que ele apresenta, como por exemplo ele fala que o corpo estava coberto de verme, com crostas e feridas, minha pele se racha e vaza pus, ele está inchada, ele está sem esperança. Então esse sofrimento dele aqui, Russell Shedd diz que até poderia ser, um dos sofrimentos poderia ser até elefantíase, que seria uma enfermidade que faz com que a pessoa ela tenha úlceras e essas úlceras emitam um fluido repugnante. E o pior é que essa enfermidade dá uns pesadelos muito nervosos na pessoa. A pessoa passa uns pesadelos aí, velho, misericórdia, só a graça de Deus. E aqui no capítulo 9 ele apresenta um contexto como se ele estivesse apresentando uma causa judicial. Então tem aqui ó, no verso 3 tem uma convocação, no verso 3b tem a réplica, depois lá no verso 14 a 16 mais uma vez a réplica, aí depois tem mais uma réplica aqui, quer ver? Tem mais uma réplica aqui no verso... aqui mesmo.
no verso 15 e 16, aí tem também a convocação no verso 3, tem a autoincriminação no verso 20, tem a declaração de culpa no verso 29, tem o mediador no verso 33, tem uma sentença judicial no verso 22. Então, é quase um processo judicial aqui que Jó tenta apresentar diante de Deus para poder questionar Deus o que estava acontecendo. O alvo de Deus era apresentar o alvo de Jó era apresentar para Deus a sua causa. Ele queria expor a sua situação para Deus, porque na cultura dele e dos amigos dele, o sofrimento era consequência do pecado. Eles tinham aquela cultura aquela cultura que se você plantar, você vai colher. Era a cultura da colheita, o princípio da colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, só que não era assim, tipo, como Paulo afirma, que se você plantar para a carne, você vai colher destruição, e se você plantar para a vida, se você plantar coisas espirituais, você vai colher na vida eterna. Não, eles não estavam colocando essa situação, pelo contrário, eles estavam analisando a situação da pessoa, que a pessoa se encontrava, e com base naquela situação, eles julgavam que ela estava colhendo o que ela plantou. É o contrário. Vocês estão me entendendo? Então, no caso aqui dos amigos de Jó, eles olhavam o sofrimento da pessoa e interpretavam que aquele sofrimento era consequência de um pecado. Era consequência de uma situação que ele estava vivendo, o pecado que ele tinha cometido. Tanto que eles são insensíveis aqui. Eles falam no verso 8 aqui, o Bildade, ele fala assim que certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido, que foi a morte. Então você vê aqui que há uma insensibilidade muito grande, né? E então eles imaginavam que Jó estava sofrendo porque ele havia pecado, e a prosperidade era associada então às bênçãos de Deus. Então o cara que era próspero não tinha pecado. Se fosse assim, eu vou te contar, os políticos do Brasil que são tudo ricos não tinham pecado então, né? E a gente sabe que não é assim, né? O sofrimento trazia muitas consequências para as pessoas, porque essa cultura era geral. Então isso influenciava na sociedade. Por exemplo, Jó estava escarnecido perante a sociedade toda, perante a cidade dele. Ele era um homem muito respeitado, que ficava nos portões da cidade, fazia julgamento das pessoas, ele dava conselhos, era procurado pelas pessoas. Quando ele caiu em desgraça, virou uma poça d'água, todo mundo desviava dele, ninguém mais queria saber dele não. Entendeu? Então, a consequência dessa cultura, além do sofrimento físico, trazia um sofrimento emocional e sentimental, porque ele era isolado da sociedade. Ele era também, as pessoas julgavam ele era isolado, inclusive, na sua própria religiosidade, né? Porque as pessoas isolavam ele e não podia se relacionar, e a fé da pessoa ficava abalada. Então o sofrimento, muitas vezes, ele abala os alicerces da fé da pessoa, e por isso que Jó, aqui no capítulo 9, ele tira o foco dos amigos e coloca em Deus. Porque ele está vendo que os amigos não iam adiantar nada, porque eles eram tacanhos, o pensamento deles era pequeno. Então eles ficavam ali martelando naquela mesma tecla. Não, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Ficava só nessa parada aí, entendeu? E ele falou assim, se eu ficar nessa parada aqui, eu vou enlouquecer. Eu vou perder minha fé e aí eu vou cair em desgraça, mas eu sou íntegro. Eu tenho certeza que o que eu estou sofrendo não é por conta do pecado. Então eu vou mudar meu foco. E ele colocou o foco dele em quem? Ele colocou o foco dele em Deus. Então ele começou a se apegar em Deus e a querer apresentar a causa dele diante de Deus, porque ele sabia que só Deus daria as respostas que ele precisava naquele momento, que os seus amigos não poderiam dar. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Satanás, ele não perde a oportunidade de acusar as pessoas falsamente. É bem verdade que o pecado também traz consequências, né? Contudo, a acusação de Satanás, ela nem sempre é verdadeira, porque há sofrimentos que não decorrem do pecado. Há sofrimentos que, por exemplo, são provas de Deus. O sofrimento de Jó não decorreu do pecado, né? O sofrimento dos profetas também não decorreu do pecado. Zacarias foi assassinado no altar, o Isaías foi cerrado ao meio, né? Os apóstolos todos foram mortos, né? Estevão foi apedrejado. Dizem, né, a tradição dizem que Paulo foi decapitado, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi passado o fio da espada, né? Então, e o sofrimento do próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então, a essência da nossa fé é confiar em Deus,
como fez Jó, como fizeram os profetas, como fez os apóstolos e como fez Jesus Cristo. A essência da nossa fé é essa. Não é a gente olhar para o sofrimento, mas fazer como Jó, mudar o foco e olhar para Deus. Mesmo que a gente ache que a nossa vida é uma vida de integridade, mesmo que a gente compreenda que somos servos fiéis a Deus, por mais razão ainda que nosso foco tem que estar em Deus. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas pessoas imitando cegamente os amigos de Jó. E eles equiparam, eles comparam a integridade das pessoas com bênçãos espirituais. Aliás, a prosperidade da pessoa com bênçãos espirituais. Então, se a pessoa tem bênção, obviamente ela é próspera. Aliás, se ela é próspera, obviamente ela tem bênção, e por ela ter bênção, ela é íntegra. Infelizmente tem pessoas que fazem essa associação. E aí a gente não é raro a gente assistir na televisão pessoas desafiando as outras e colocando Deus à prova. Como, por exemplo, apresentar ofertas em dinheiro, ofertas em bens, para conseguir bênçãos materiais. Não, você dá uma casa e ganha duas. Você dá 100 e ganha 200. Ó, se você está endividado, dá o máximo dízimo que você puder, que você vai livrar das suas dívidas. Né? Então as pessoas condensam, elas colocam as bênçãos materiais, né, os desafios materiais, para solucionar todo tipo de problema. Você entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Pessoas que tiram, por exemplo, também conclusões a respeito da fé e da vida de alguém por um momento que ela está vivendo. Ah, aquela pessoa ali está no pecado, olha só, ela está caída, olha só, ela está sofrendo, ó, o que será que ela aprontou, hein? Olha só, ela está sofrendo. Isso não é difícil não, viu? Eu já vi, recentemente eu vi uma pessoa que estava sofrendo, recebeu uma visita, né? E ali a pessoa perguntou para ela se aquilo que ela estava passando era por conta de pecado, que aconteceu no passado. Meu Deus do céu, onde é que as pessoas estão com a cabeça? Não é verdade? No fundo, o fundo, é que essas pessoas expressam um tipo de incredulidade. Porque se a pessoa acredita que o sofrimento é consequência de um pecado e que você tem que buscar se arrepender de um pecado que você nem sabe qual que é para poder ter a bênção material de Deus, então significa que você se recusa a perceber que o nosso sofrimento de agora nunca vai ser maior do que a glória que está por ser revelada em Cristo Jesus, que está lá em Romanos 8,18. Não é verdade? Por isso Paulo fala que nós devemos de fato ser participantes do sofrimento de Cristo. Para quê? Porque quando nós participamos do sofrimento de Cristo, nós também participamos da sua glória. Então o sofrimento, ele é uma bênção, ele não é uma desgraça, ele não é uma ruína. E não significa falta de integridade ou falta de caráter. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sofrimento, muitas vezes, é um modo de nos purificar e de nos preparar para momentos melhores e abençoadores. Não só para nós, para a nossa família, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro fala isso. Olha, vocês não devem espantar o sofrimento que vocês estão passando por esse momento, né? O sofrimento abrasivo, o sofrimento que queima vocês nesse momento, porque tem irmãos no mundo todo que estão sofrendo pela mesma coisa. E no momento, e vocês estão sendo, na verdade, purificados como o ouro é purificado. O ouro é purificado, não, no fogo. E nós muitas vezes seremos purificados no fogo também. Amém? Então você tem que colocar na tua cabeça que nós fomos criados, nós não fomos criados, aliás, para poder ter todas as respostas que nós precisamos ou saber de todas as coisas. Muitas coisas é só Deus que vai compreender. Muitas coisas não vão ser nos reveladas, né? E por isso que Ele nos dirige conforme a sua vontade soberana. Porque Ele tem um plano para mim e para você, e esse plano é de nos levar para o céu. E muitas vezes nós vamos ter que passar por situações complicadas. A estrada, Ele não prometeu uma estrada plana, Ele prometeu o quê? Uma chegada segura. É isso que nós vamos lá. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, naquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida, crendo que aquilo é o melhor de Deus para nós, para aquele momento. Que é pedagógico, que é salvador, que é misericordioso. Né? Você precisa se lembrar somente que o que nos torna íntegro não somos nossas ações, é a atitude do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus está nos tornando íntegro, nós devemos andar como Jesus andou, né? Fazendo a vontade de Deus, confiar em Deus como Jesus confiou. Deus prometeu o que para Jesus? O reino eterno. Olha, meu filho, o reino eterno vai ser teu, só que agora não.
Primeiro você vai ter que fazer o quê? Passar por um julgamento público. Primeiro você vai ter que passar pelo escárnio, pela zombaria. Primeiro você vai ter que passar pelo Calvário, vai ter que passar pela crucificação, vai ter que passar pela morte, e aí depois vem a ressurreição, e ainda assim não é o fim. Porque Jesus, ele está entronizado, mas o seu reino já iniciou, mas não chegou ainda na finalização, na concretização final do seu reino. Então, nós temos que andar como Jesus andou, nós temos que confiar como Jesus confiou. Jesus foi para a cruz, morreu confiando que o Pai iria ressuscitá-lo. Nós temos que ter a mesma confiança, né? A mesma confiança. A promessa que Cristo nos deu foi de uma vida eterna. Então, se nós tivermos que sofrer para conquistar essa vida eterna, que assim seja, e que tudo seja feito para a glória de Deus, né? Com quem no final nós estaremos reunidos para sempre. Então agora você entende o que Paulo disse? Que a união com Cristo é maior do que qualquer sofrimento que você possa passar nesse momento? Então, queridona, meu amigo e minha amiga, os íntegros, as pessoas que andam com Cristo, cuja integridade vem do Espírito Santo, cuja integridade vem do andar no Espírito de Deus, cuja integridade vem de um relacionamento íntimo, fervoroso, caloroso com Jesus Cristo de Nazaré, que coloque em nossos corações a sua vontade, os seus desejos, que nos torna verdadeiramente loucos para este mundo, porque a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, para quem está abandonado, para quem está vivendo uma vida desregrada, mas para nós que cremos é palavra de poder, é graça, é salvação de Deus. Então para nós é possível que o íntegro sofra, é possível, mas ele sofre para ganhar a vida eterna, tá? Muitas pessoas hoje estão sofrendo no pecado, tá? Sem nenhuma perspectiva de futuro. Sofrem como consequência de suas ações. E o sofrimento é cada dia maior, e cada dia maior, e cada dia maior, e não tem fim. É como o hamster que anda numa roda e não encontra um fim. Tá bom? Então a nossa função qual que é? É mostrar para todas essas pessoas que nós sofremos sim, como elas sofrem, mas nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um Senhor e nós devemos apresentar esse Senhor para essas pessoas. Nós devemos orar a Deus para que quebrante o coração dessas pessoas, para que elas vejam Cristo através do nosso sofrimento, através do sofrimento da sua igreja, e se sintam atraídas por esse Cristo, para que elas sejam libertas de um sofrimento vão, vazio, sem perspectiva, para que se tiverem que sofrer, sofram, mas tenham a paz de Cristo na vida delas. E mesmo em meio ao sofrimento, a alegria da presença de Cristo, a alegria da promessa eterna, a alegria de uma vida que está nos esperando, de um reino todo que está nos esperando lá no céu. Nós podemos até sofrer, mas nunca entristecidos, mas sempre alegres e agradecidos a Deus. E é isso que nós temos que passar para essas pessoas. Então não tenha medo não, queridão. Não tenha medo do que possa vir a acontecer. Seja vigilante, tome todas as cautelas necessárias, mas acima de tudo, confie em Deus, para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Faça como Jó. Tá? Jó teve momentos aqui que ele chegou à beira, no limite, sabe, no limite da intolerância, no limite. Mas ali Deus, por misericórdia, se apresentou a Jó. E quando Deus falou com Jó, a única expressão que Jó tinha era: olha, eu conhecia só de te ouvir, agora eu conheço de te ver. E eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza, eu não mereço nada. Quer dizer, Jó disse assim: olha, Senhor, só o fato de eu ter te conhecido em meio a todo esse sofrimento já valeu a pena. Já valeu a pena. Pode me deixar do jeito que eu tô feliz porque eu te vi finalmente. Você está me entendendo? Então, independente do sofrimento, nós temos uma promessa eterna. Mostre isso para as pessoas. Dirija isso para aqueles que estão sofrendo. Leve essa palavra para aqueles que estão passando por tribulação, por dificuldade, para que eles acreditem que Jesus Cristo tem o melhor para eles, que Jesus Cristo pode libertar eles das angústias, dos pensamentos errados, da vida sem propósito, pode libertar essas pessoas do cativeiro de Satanás, pode libertar do cativeiro da cadeia da depressão, e pode trazer essas pessoas, mesmo sofrendo, para a alegria de uma promessa que logo se cumprirá para cada um de nós, da vida eterna. Porque nós também não sofremos tanto assim, não é verdade?
Nós podemos até vir a sofrer, mas nós não sofremos tanto assim como Cristo sofreu. Então nós estamos no lucro e nós temos Jesus para nos amparar e para nos dar força todos os dias. Então que Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira. Eu peço para você, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte a mensagem, assine ali, acione as notificações e divulgue isso. Divulgue para as pessoas que estão sofrendo, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles creiam em Jesus Cristo, para que eles saibam que não precisa temer o coronavírus, não precisa temer nada. Vamos ser vigilantes, vamos fazer o que nós temos que fazer, mas o que tiver que passar, nós vamos passar para a glória de Jesus Cristo. E o que nós tivemos que passar é Jesus Cristo à nossa frente, nos conduzindo e nos encaminhando. Vai ser sempre o melhor para nós, Ele nunca vai fazer o pior, tá bom? Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com seus amigos, com a sua família e com todas as pessoas. E que todos nós estejamos firmes em Cristo Jesus, superando todos esses momentos, superando toda essa dificuldade, essa pandemia, esses temores, que nós estejamos superando tudo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.